Olá pessoal, vamos ver hoje como que funciona as funções no Excel. Hoje vamos falar de 6 funções bem basiquinhas aqui. Existem outras, é claro, uma infinidade de funções aí no Excel. Se vocês quiserem ver todas as funções, é só clicar aqui, né? Na aba página inicial tem esse símbolo de somatório aqui, ó. Você pode clicar aqui em mais funções, ele vai mostrar aqui as mais utilizadas e tem aqui mais funções, onde você vai encontrar, ó, todas as funções que existem aí dentro do Excel. Tem por categorias também, né, se você quiser procurar a função por categoria. Tem lógico e assim por diante. A gente vai ver algumas hoje que são mais fáceis para a gente entender o mecanismo aí dessas funções. Então, a função ela vai criar um procedimento específico aí que já vai fazer o cálculo para você sem você precisar usar lá os operadores que a gente viu na aula anterior. Então, também para se fazer escrever uma função, a gente tem que usar o símbolo de igual, né, na célula onde vai receber aí o nosso cálculo. Eu vou usar aqui esses valores já lançados aqui também nas células para a gente entender como funciona. Então, a função soma, também aqui a gente colocou lá o sinal de igual, e o nome da função é soma mesmo. Observe quando a gente digita soma aqui, ó, aparece vários tipos de função soma. Aí depende do que você vai fazer, ó, aqui soma todos os números em um intervalo de célula. Então, é essa que eu quero somar todos os valores de um determinado intervalo. Dentro dos parâmetros aqui, né, do abre e fecha parênteses, né, a função seria isso aqui. Aqui dentro, eu tenho que indicar o que eu estou somando, né, para que minha função funcione adequadamente. Então, vamos supor que eu queira somar essa planilha aqui todinha, tá? Então, eu posso selecionar o intervalo, clicando e arrastando o mouse. Então, observe que ele pegou aqui, ó, do A1 até o C5. Então, aqui, ó, ele vai indicar o primeiro intervalo, a primeira célula do intervalo. Aí vem os 2 pontos, para ele poder incluir todas as células que estão dentro desse intervalo, né? Funcionei como um até. O último endereço de célula, que é a última célula que eu quero colocar dentro desse intervalo. Então, a gente sempre vai definir aqui o primeiro até o último endereço que eu quero fazer essa somatória. Então, no nosso caso, a gente está usando aqui todas as células do intervalo. Aí é só dar um Enter, ele coloca aqui o somatório de todas elas. Eu poderia também, ao invés de somar tudo, né, se eu não quisesse somar tudo, eu posso definir intervalos diferentes. Vamos supor que eu só precise somar os elementos que estão aqui na coluna A e os elementos que estão na coluna C. Eu não quero somar os elementos que estão aqui na coluna B. A gente pode fazer isso por partes. Então, eu vou somar do A1 até o A5 e... Então, esse ponto e vírgula aqui vai definir um outro intervalo, né? E eu quero somar do C1 até o C5. Tá? Então, vou definir 2 intervalos diferentes. Ele vai pegar aqui, ó, só a coluna A e só a coluna C. Poderia ser um único elemento, poderia ser mais um número, qualquer outra coisa que eu queira colocar nessa somatória. Então, aí seria acrescentando aqui o ponto e vírgula a cada intervalo novo. Tá? Então, ela somou aqui só essas 2 colunas. A função média funciona da mesma forma. Eu vou escrever o nome da função. Observa aqui que a gente vai colocar o média com acento. Tem várias categorias de média também. Se a gente usasse aqui, começasse a digitar lá média sem acento, ele define a mediana, né, do conjunto aí de números. Mas eu quero fazer a média aritmética, então eu vou digitar média mesmo. E aqui eu vou definir o intervalo, né, de qual célula até qual eu quero fazer a média. Vamos supor que eu queira fazer do intervalo da coluna B e C. Então, ó, vou lá do B1, que é o meu primeiro intervalo, né, o meu primeiro valor do intervalo. 2 pontos, para indicar lá que ele vai incluir todas as células que estão nesse intervalo.
e o último endereço de célula, que é o C5. Ele vai pegar aí todos os elementos dessas duas colunas e vai calcular a média. A média aritmética nada mais é que o quê? Somar todos os elementos do intervalo e dividir pela quantidade de elementos. Quando a gente está falando aqui em função, eu só vou indicar quais são os valores que vão entrar nessa conta. O cálculo, ele já está memorizado lá na função, então ele sabe que ele vai somar todos os elementos e dividir pela quantidade deles. Eu não preciso indicar aqui, né, dividido por 10, né, que seriam 10 elementos. Eu não preciso fazer isso. Porque se eu fizer isso, ele não vai me retornar o valor da média. Ele vai pegar o valor que deu lá final da média e vai dividir de novo por 10. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, né, na hora de fazer os cálculos, que se eu estou usando função, eu não preciso disso. Tá? A função maior. A função maior, ela pode indicar, por exemplo, eu quero saber qual é o maior valor desse intervalo, mas eu posso saber também qual é o segundo maior valor desse intervalo. Então a função maior, ela vai indicar o maior elemento dentro de uma classificação. Então como que vai funcionar isso? Igual maior, abre parênteses, e aqui dentro a gente vai definir lá o intervalo, né? Qual é o intervalo que eu vou colocar aqui. E observe que aqui embaixo, ó, ele até mostrou aquela mensagem de erro lá, porque além do intervalo eu tenho que indicar essa letrinha K aqui, que seria a classificação que eu estou procurando. Se é o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior e assim por diante. Então, se eu for pegar o mesmo intervalo aqui, né, todos esses elementos, para achar o maior valor, além do intervalo, eu tenho que pular um ponto e vírgula. Se for o primeiro, né, eu quero saber o maior de todos, eu tenho que colocar ponto e vírgula 1. Se eu quero saber o segundo maior, ponto e vírgula 2, o terceiro, ponto e vírgula 3 e assim por diante. Tá? Então, ele vai definir aqui, né, no caso, o segundo maior. Se a gente olhar aqui, a gente consegue perceber que é o 78 mesmo, né? O primeiro é o 80, o segundo é o 78. Mas numa planilha com mais elementos, aí ficaria mais difícil de procurar assim, né, direto olhando para ela. Agora, a função máximo, ela sempre vai pegar o elemento do intervalo que seja maior. Tá? Então, se você está procurando lá o maior elemento do intervalo, usa a função máximo, que ela é mais fácil de você lembrar, porque eu só preciso definir o intervalo, eu não tenho que especificar lá a classificação dele. O contrário aqui, né, para achar o mínimo, né, só que usa-se da mesma forma. Então, a função mínimo, também só preciso saber o intervalo, que eu quero achar o menor elemento. Então, definir aqui que vai do A1 até o C5. Ele achou o menor índice aqui. Se eu for usar a função menor, assim como a função maior, além do intervalo, eu tenho que definir também a classificação, que é essa letrinha K aqui. Então, eu preciso definir lá. Se eu quero o menor de todos, eu vou colocar o número 1. Se eu quero o segundo menor, o número 2, e assim por diante. Tá? Se eu colocar o número 1, ele vai me trazer o mesmo número 4. Então, eu posso usar tanto a função mínimo quanto a função menor. Só que eu tenho que lembrar aqui desse ponto e vírgula 1 para indicar a classificação desse valor. Beleza? Então, ficamos por aqui. Até a próxima.